Muito bem, estamos começando mais um episódio do Falta Muito pra Copa. Seja bem-vindo, você que nos ouve no Spotify, você que nos assiste no YouTube. Sempre lembrando que você que nos ouve no Spotify, vou pedir para fazer isso agora, não deixa pro final. Já segue aí no Spotify, deixa ali aquela avaliação de 5 estrelinhas, porque isso ajuda bastante no tal do algoritmo. Você percebeu, se você é um ouvinte fiel do programa, que nós ficamos aí uns 30 dias parados, porque surgiram outros projetos, aquela correria, então ficamos aí no departamento médico. Ainda bem que não é o departamento médico do Grêmio, então eu voltei em 30 dias, porque se fosse do Grêmio, eu voltaria só no ano que vem. Mas como as coisas estão um pouco melhores por aqui, eu estou de volta com um convidado muito legal, um cara que eu conheci há pouco tempo, dando uma pesquisada, e gostei muito do conteúdo dele. A gente vai falar justamente sobre esse formato de conteúdo, para falar da Copa do Mundo Sub-20, que começa nesse final de semana, será na Argentina, o Mundial que seria na Indonésia, mas aconteceu essa alteração no começo do ano para a Argentina, devido à classificação de Israel para o Mundial, e a Indonésia não reconhece o Estado de Israel como um país soberano, e a FIFA achou melhor, achou de bom tom, levar a Copa do Mundo para a Argentina. Quem vai falar um pouco mais sobre essa Copa do Mundo com a gente, o que a gente pode esperar, aonde a gente pode assistir, quem que a gente tem que ficar de olho, é o meu camarada Zé Gustavo, que é jornalista, mora no interior de São Paulo e produz conteúdo sobre futebol de base. E aí, meu velho, a gente na prévia falou até um pouco, né, dessa pira de gostar de futebol de base. Você me explicou, eu quero que até que você explique por que você, da onde que surgiu esse interesse real em futebol de base e também em se especializar nisso. Tudo bem com você, cara? Obrigado pelo seu tempo. Opa, prazer estar falando aí contigo, Fred. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora vocês vão assistir, vocês vão ouvir, né? Hoje em dia a gente se apresenta assim, né? Hoje em dia é assim. Mas é isso, valeu pelo convite, é um prazer estar falando. Como eu sempre digo também, a gente gosta de falar de futebol e por que não falar de futebol de base, né? Porque, assim, é futebol do mesmo jeito, eu costumo dizer isso, assim, uma das coisas que você me passou no roteiro, né? Foi de, assim, vou dar um spoilerzinho aqui, que é falar sobre jogos marcantes de seleções de base, de jogos do Brasil em torneios de base, na verdade. E um dos jogos mais marcantes, né, que eu assisti, eu acho talvez da minha vida, assim, no estádio, eu sou de Brasília e lá tem pouco jogo, né, e foi um jogo de base. E eu olhei e eu falei, cara, tipo, um jogo de base, às vezes ele pode parecer ruim, ele pode parecer meio chato, mas assim, é futebol do mesmo jeito, então tem viradas incríveis do mesmo jeito, tem histórias, tem time favorito perdendo, entendeu? Tem muita coisa interessante e para você explorar. E assim, eu gosto de futebol de base há alguns anos aí, pelo menos acho que uns 5 6 anos. Só que eu decidi me especializar mesmo ano passado, Sim. porque eu acho que hoje em dia o mercado está muito segmentado, assim, tipo, cada pessoa quer consumir uma coisa assim, sabe? Que nem um podcast, assim, aquele assunto que a pessoa gosta e tal. Então eu vi isso num livro também, eu não lembro qual. Mas eu lembro que uma vez eu ouvi falar disso, de tipo, é bom você se especializar em algo. E eu já tinha tido essa ideia de me Legal. especializar em base e tal, só que eu ficava um pouco com o pé atrás, assim, pô, será que vai ter audiência? Será que vira? Algumas pessoas também me desanimaram um pouco, falaram, não, isso aí não, acho que isso aí não vinga, não. Só que eu descobri que existe um público enorme que consome isso, que tem interesse de consumir. Eu fui descobrindo fazendo também. E eu entrei nessa meio que por acaso, porque basicamente assim, é difícil você conseguir uma credencial Uhum. para cobrir um jogo de um time Uhum. profissional, ou você tem que ter algum contato, você tem que ter algum emprego, né? Tá vinculado a algum jornal, uma rádio. E como eu vim para cá sem isso, né? E eu descobri que é fácil você, tipo, o futebol de base, o acesso é 1 milhão de vezes mais fácil em todos os sentidos. Ir no jogo é de graça. Se você não tiver credencial, você pode ir porque é de graça. Arrumar credencial é fácil. Você tem acesso aos jogadores, aos treinadores, a todo mundo, porque Sim. são pessoas que estão sedentas por visibilidade e pessoas abertas a falar e a interagir com você. E tem muito trabalho, tem muita gente competente lá, tem muita gente fazendo bons trabalhos e que a gente não vê, né?
Cara, é legal você dar essa visão do jornalista, porque ela é muito parecida com quem assiste também, né? Hoje ficou muito mais acessível os jogos que são transmitidos pela internet, os canais oficiais das federações, dos próprios clubes, e para quem mora na cidade. Então, às vezes, o ingresso de um jogo do time principal, 100 pau, né? R$ 120, quanto do time sub-20 num campeonato, às vezes, nacional, às vezes nem cobra, né, cara? Então tu acaba ali curtindo o jogo do teu time, assistindo um jogo legal, e também é muito bom você procurar um cara, ou ver, analisar talentos, todo mundo tem um pouco disso, né? Pô, vi esse cara lá na base, sabia que ele ia dar jogador e tal. Então isso pro torcedor é muito maluco também, você ir desde cedo, tipo eu tenho quase 40 anos, eu quando era criança ia no jogo do Grêmio, que meu pai levava, tinha aquela clássica, o jogo preliminar, que normalmente era a base que jogava, né? Antes dos grandes clássicos, por exemplo, antes de um Grenal, sempre tinha um Grenal sub-20. Hoje não tem mais por causa do gramado, aquela coisa toda. Mas ali eu lembro de ter visto o Tinga, o sub-20 jogando, eu lembro de ter visto o Ronaldinho jogando, no Internacional eu lembro do Daniel Carvalho, sabe? Esses caras que depois subiram pro profissional, jogaram pela seleção, foram bem em outros clubes. E infelizmente isso não tem mais, mas acaba sendo acessível você curtir esses jogos nesse sentido. E aí eu queria só entrar na questão do Twitter, bicho, que eu vejo que você usa essa ferramenta para justamente comentar os jogos, fazer essas análises de escalações, de contratos, de quem levou tal jogador, outro jogador. E você faz um caminho muito legal que antigamente era feito nos blogs. Né? Hoje, por exemplo, o Impedimento, que era um blog de futebol sul-americano, hoje é só um Twitter de futebol sul-americano. O Luiz Fernando faz sobre o futebol no continente africano, muito bom no Twitter também. Então, dá um trabalhão também esse acompanhamento, né, bicho? Você citou duas contas aí que eu sou fã, velho. Eu também. Passo pra eles aí, sigo os dois. Só queria até voltar rapidinho uma coisa que vai responder a sua pergunta anterior, a primeira, né, de como como eu entrei nessa, de uma coisa que me incomodava muito, e eu acho que isso acontece com todas as pessoas todos os dias que consomem futebol ou qualquer esporte, assim, mas acho que talvez futebol seja ainda mais, é que você está assistindo um jogo e aí você ouve na transmissão, vai entrar agora uma joia, um moleque que, tipo, muito bom. E aí você vai, assiste o cara jogando e você discorda, entendeu? Porque, tipo, você fica muito ouvindo o que os outros falaram, só que você não pode tirar uma conclusão sua ainda. Você, saca? Quem tá na transmissão vai meio que moldar a sua opinião, assim, saca? Pelo menos de início. E esse termo joia, eu acho que ele tá muito banalizado, sabe? Muito, assim, tipo, as pessoas, elas falam a palavra joia como se qualquer jogador que fosse subir da base fosse bom, entendeu? E tá Sim. longe de ser isso. Não é assim, por exemplo, sei lá, por exemplo, em São Paulo, as pessoas acham que todo moleque que subir vai ser o Kaká, ou o Casemiro, Sim. ou o Lucas Moura. E não é assim, é o contrário, na verdade. Claro. Então, assim, isso é uma coisa que me pegava, assim, também. Eu ficava, pô, você vai estrear um jogador e você não sabe absolutamente nada dele. Nada. E aí você vai... E essa desinformação, às vezes, pode acabar resultando naqueles casos da torcida querer queimar o jogador. Sim, sim. Que é o Então, que só mais para dar tem, mais né, um cara? exemplo... exato. Só para dar mais um exemplo, de novo de São Paulo, mas é por acaso, porque, enfim, foi o que eu lembrei agora. E também porque eu moro aqui, né? Então, acabo mais no dia a dia, assim. Mas, por exemplo, o Antony. Teve muito São Paulino que achou que ele era ruim, que achou que ele não ia virar nada, que não teve paciência, que não gostava e tal. E o que é o Antony hoje? Tem gente ainda que ainda não gosta, mas assim, é um case de sucesso. Tipo, ele deu muito dinheiro pro São Paulo, muito. Sim. E duas vezes. Na primeira e depois saindo do Ajax pro Manchester. Então ele deu assim, foi fundamental pro São Paulo, pro clube, entendeu? Então, a partir do momento que um jogador sobe, se você, tipo, você não precisa assistir os jogos da base, não tem como, porque os horários são bem Sim. ruins. Mas se você tiver um mínimo de conhecimento ou de interesse, você vai saber que se tem um jogador que está subindo do seu clube, você tiver um mínimo enfim, informação sobre ele, você vai saber se é um cara que você tem que ter paciência, que ele é bom, ou se ele é um cara que está ali nota 5 que só vai compor elenco e ele vai entregar aquilo ali, Sim. entendeu? Então isso é fundamental também, mas voltando pro Twitter,
Então, eu gosto muito do Twitter. Tem gente que odeia, mas eu acho que são pessoas que não sabem usar, porque eu não tenho nada a reclamar, assim, do Twitter. Eu acho que... É porque, assim, também depende de quem te segue, né? Eu acho que tem muita gente que reclama, que enche o saco, que exagera, mas, assim, até agora comigo eu não tive muito esse problema, e eu também, entre aspas, tento fugir desse problema porque eu não fico dando opinião lá, entendeu? Tá É muito informação. raro eu dar opinião. É, porque isso é uma coisa que eu acho que falta no jornalismo também hoje em dia. Tipo, as pessoas só querem ficar opinando, opinando. E, enfim, eu acho que pelo menos para quem está começando, como eu, pelo menos, enfim, eu me formei em jornalismo em 2018 e tal, mas ano passado, vindo para cá, para São Paulo, eu consegui dar um rumo melhor aí para minha carreira. Eu acho que você tem que começar informando e depois que você tiver um público legal e que Uhum. você conseguir ter uma bagagem, você pode começar a dar opinião. Sim, sim. Mas eu acho que assim, o Twitter, ele é muito bom para algumas coisas. Por exemplo, tempo real é uma ferramenta que é boa para você fazer um tempo real. As pessoas que não conhecem o Twitter acham que elas não sabem o que significa fazer um fio no Twitter, sabe? Uma thread. As pessoas não sabem que tem isso. Então as pessoas acham que o Twitter é uma rede social rasa, que você tem poucos caracteres para dar uma opinião e fica essa coisa Uhum. fria. E não é, porque você pode fazer um fio de tweets excelente, entendeu? Por exemplo, sei lá, 10 destaques do time tal. Você faz um nome por tweet, ou, sei lá, 3 tweets para cada atleta que está citando. Então, assim, o Twitter é excelente. E é só você procurar as contas legais, tipo impedimento, tipo. É Luiz, não, o nome Luiz dele? Fernando, Que possa. É o Luiz Fernando. Tipo é esse, assim. Tem muito conteúdo excelente lá. Tem vários aqui, eu posso citar vários sim, aqui. sim, sim. Ponta de Então, lança assim, podcast, o podcast dele. é, Quem pudesse, então, isso é do futebol africano. na verdade, o ponto de lança eu acho que é de outro produtor, se não me engano. Mas o Luiz Fernando, que eu sigo mais, ele. Até já conversei com ele algumas vezes pra gente gravar, não. Acabou que não chocou a agenda. Mas isso que você falou é interessante, cara. O Twitter, se você utilizar ela como uma ferramenta mais de informação do que. Enfim, para emitir opinião, é um pouco complexo, até quando a coisa sai do seu controle. Porque o Twitter é uma das poucas redes sociais que você não tem o controle do que as pessoas comentam. Se alguém comenta no seu YouTube, você bloqueia o comentário, você anula o comentário. No seu Instagram, a mesma coisa. No Twitter, você pode até ocultar, mas você oculta para você, para os outros, vai continuar aparecendo. Então, muita gente utiliza o Twitter como se fosse uma nicotina, sabe? Que é aquela hora do cigarro, que você pega, abre o Twitter para passar o tempo e acaba passando raiva com alguma coisa que você lê. Então, se você tá mais assim sem acesso a algo e precisa acompanhar um evento, por exemplo, o Twitter é uma ótima ferramenta para saber o que está acontecendo. Então, tem que usar com moderação, bem como você falou. E eu dei esse exemplo do Twitter porque quando eu sou jornalista também, quando eu era estagiário, lá em 2005, trabalhava num site aqui em Mato Grosso e fazia cobertura às vezes de... estagiário você faz um pouco de tudo, né? Eu precisava atualizar os resultados do final de semana do campeonato da Série D em 2005 para ter acesso a esses resultados, sem uma longa demora, era pelo um site chamado Futebol do Interior, que eu nem sei se existe mais. E era muito bom esse site. Era muito bom, sabe? Os resultados saíam muito rápidos, assim. E o que você faz, o que o Luiz faz, o que o Impedimento faz hoje, me lembra um pouco disso. Levando informação, assim, em tempo real, às vezes com escalação dos times. Hoje eu vi que você colocou alguma coisa ali das escalações, de desfalques, aquela coisa toda. Isso é muito bom para quem gosta de futebol, para quem gosta de acompanhar. E agora, no final de semana, a gente vai ter uma Copa do Mundo. É um prato cheio pra você, né, cara? É um prato cheio de uma Copa do Mundo Sub-20. No começo ali você falou, né, desses momentos marcantes. Futebol de base, pra mim, cara, sabe o que lembra da seleção brasileira? Me lembra férias, porque eu lembro muito, assim, de janeiro ter muita Copa Sul-Americano Sub-17, Sub-18, Sub-19, que passava na Band. E normalmente era na Colômbia, e tinha um fuso horário meio mais tardio. Eram jogos tipo meia-noite, 11 horas da noite. Eu achava aquilo o máximo, cara, aquilo o máximo. Eu lembro de um jogo que me marcou muito. Não vou lembrar o ano, não vou lembrar a ocasião, mas lembro da situação em que o Cássio era o terceiro goleiro do Grêmio
E ele era reserva na seleção e ele entrou num jogo depois que o goleiro titular foi expulso e ele pegou tipo uns 2 pênaltis, assim, sabe? Ele pegou um pênalti na cobrança, que o goleiro tinha sido expulso, depois na decisão por pênalti ele pegou outro. E acho que ele acabou sendo titular daquele. Acho que foi algum sul-americano, alguma coisa assim da época. Aquilo foi bem marcante, assim, pra mim, e eu tenho essa sensação de férias, assim. E pra quem tá de férias, vai curtir, a partir de sábado, a Copa do Mundo Sub-20, que começa na Argentina no dia 20 de maio. Esse programa tem no ar no dia 18. Já nesse dia 20 já começa a Copa do Mundo. E o Brasil estreia no domingo contra a Itália. A gente tem alguns nomes que se destacam de uma maneira até que meio que empírica, assim, por alguns clubes, como o Andrei, né, que foi pro Chelsea, do Vasco da Gama, o Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Mas tirando essas cartas marcadas, assim, tem alguns jogadores que você destaca, Zé? Com certeza. Eu acho que o Brasil, apesar de estar desfalcado, o Brasil tem um excelente elenco, assim, tem material humano suficiente para ser campeão, eu acho. E assim, tem vários, mas vamos lá, vamos citar alguns nominalmente, né? Acho que talvez, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Quem acompanhou o Sul-Americano Sub-20, né, que foi agora em janeiro, que é o que você estava falando, né, mais na época de férias, talvez não. Quem acompanhou já conheceu o Mikael, que é o goleiro do Atlético Paranaense, que eu tô citando ele também porque você falou pra gente tentar falar dos menos conhecidos, né? Sim, legal. Por exemplo, o Mikael não estreou no profissional ainda. Então, eu acho que ele é um nome, assim, ele fez um ótimo sul-americano, foi um dos destaques do Brasil. Ele é da escola de goleiros do Atlético Paranaense também, né, que vem fazendo sucesso aí com o Bento agora, antes tinha o Santos, enfim. O Então ele Everton. é mais um nome, eu acho. Então, eu acho que ele pode ser aí o próximo da fila quando o Bento for vendido, que é o caminho natural das coisas. Quando o Flamengo contratar o Ano Bento. passado ele era. Quando for pro Palmeiras, pro Flamengo, uma coisa dessa. O Palmeiras, né? O Palmeiras. O Everton também já. Mas, enfim. Eu acho que é um nome que eu gosto, assim, o Mikael. É um bom nome. Vai se titular. Ele foi titular o ciclo inteiro com o Ramon. Ele era titular do Sub-20 do Atlético Paranaense, que chegou ano passado na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então ele é um nome certo aí, um nome que já vem sendo regular há algum tempo. Aí, deixa eu ver, partindo aqui do time base, lateral direito vai ser o Arthur do América Mineiro, que já tá indo pro Bayer Leverkusen. Quem assistiu o Sul-Americano Sub-20 viu que ele foi bem também, foi titular. Aí na zaga tem o Robert Renan do Corinthians, que a torcida do Corinthians já tá um pouco com saudade dele, porque assim, ele é muito bom zagueiro, tá no Zenit agora da Rússia. Ele é um zagueiro muito, muito técnico, assim, ainda mais hoje em dia para sair jogando, né, que os zagueiros são mais cobrados, né, para saber sair jogando. Esse fundamento dele é absurdo, assim, ele é muito bom mesmo. Aquele zagueiro que tem facilidade para achar um passe, ele fazer a bola chegar no volante, Sim. achar uma bola longa pro ponta. Ele faz isso com excelência. Aí, quem mais? Eu acho que no ataque também tem muita gente. Porque os dois volantes são do Vasco, eu acho que já são relativamente conhecidos. São o André e o Marlon. E aí no ataque tem muita gente, viu? No ataque, vamos lá, tem o Matheus Martins, que foi revelado pelo Fluminense. Já tá na Europa, tá no Watford, né? Não tá na Premier League, tá na segunda divisão. E a gente pode ter um ataque pela direita, a gente tem o Savinho, que é revelado, que é criado do Atlético Mineiro, que ele não é, acredito que ele não seja muito conhecido aqui, porque ele foi pro PSV e ele jogou pouco tempo no Atlético Mineiro. Ele acabou pegando uns treinadores que não gostam muito de dar oportunidade para jogadores jovens, né? Teve o Cuca, o Sampaoli, e acabou que ele não teve muitos minutos e o Atlético vendeu. Mas ele é muito bom. No Sul-Americano ele não jogou porque ele se lesionou, mas ele estava convocado, ele até tipo se apresentou e tal, ele viajou para Colômbia e tal, só que lá ele fez outros exames e aí ele foi cortado. Foi cortado assim, com o campeonato em andamento já. Foi uma pena isso, porque ele é muito bom. Ele é um canhotinho que joga pela direita, sabe, com o pé invertido. Muito bom. Uhum. Aí tem o Giovani do Palmeiras, que
a torcida do Palmeiras e eu também não, tipo, ninguém entende como ele não tem tantos minutos, mas ele é muito bom também, muito bom atacante, muito bom de drible, tem explosão, ele fez gol em clássico já esse ano, fez gol contra o Santos, e foi até curioso, assim, eu achei que o Palmeiras não ia liberar, ia recusar a convocação dele, mas o Palmeiras acabou liberando, que na minha visão foi acertado, porque ele não ia jogar mesmo com o Abel, então o melhor para ele é ir para o Mundial, se desenvolver lá e ter uma experiência, né, jogando no nível internacional, jogando contra um time africano, um time europeu, né, que são os times brasileiros da primeira fase. E aí, além desses, quem mais? Tem o Marcos Leonardo, né, que todo mundo já conhece. O mais conhecido, né? O mais conhecido, é a principal estrela. Ele e o André, né? O André também já tá vendido pro Chelsea. Aí a gente tem o Matheus tem uns Nascimento, outros nomes assim que a gente conhece mais de Brasileirão, né? O Matheus Nascimento, do Botafogo. O Biro, do Corinthians, entrou no jogo contra o Luxemburgo, colocou ele em algumas oportunidades. É uns caras assim que, né, de bater o olho tu lembra, né? Já vi esse cara jogar. Sim. E tem um volante também do Grêmio que tá subindo agora, que é o Ronald, que até teve algumas oportunidades no Sul-Americano, mas ainda não estreou no profissional do Grêmio. Mas falam maravilhas dele lá. O Ronald, eu acho que o fundamento que ele mais se destaca, assim, pelo que eu vi até agora, é na bola aérea. Impressionante como ele faz gol de cabeça, assim, impressionante. Escanteio, falta lateral, ele sempre vai para a área e sempre faz uns golzinhos de cabeça. Tem outro atacante também que eu acho que esse é menos conhecido, a não ser de quem viu a Copinha, porque ele foi o craque da Copinha, é o Kevin, do Palmeiras. Um atacante que joga mais pela esquerda, né? Desce, que joga pela esquerda. E ele já fez gol no profissional, fez em 2021, depois que aquelas rodadas finais, sabe? O Palmeiras tinha ganhado a Libertadores e colocou o Sub-20 na 36ª rodada, 37ª, por ali no final, ele chegou a fazer um gol contra o Ceará. E ele tá em franca evolução, assim, tá crescendo muito. Esse ano ele deu uma evoluída, assim. Ele também tá fazendo muito golaço, né? Então isso acaba chamando a atenção. Sim, então sim. É um nome também, uma boa opção. Acho que ele não vai começar jogando, é uma boa opção pra entrar no segundo tempo. E, cara, é muito interessante para essa gurizada participar da Copa do Mundo, porque essa geração tem a idade para jogar os Jogos Olímpicos de Paris, né? Então, muita gente ali pode se credenciar para isso, inclusive o Ramon, né? Dependendo do que acontecer nessa Copa do Mundo, por mais que o Ramon Menezes tenha uma boa relação com a CBF, dependendo do que acontecer da maneira como o Brasil jogar essa Copa do Mundo, numa dessas surge alguma crise interna e o Ramon pede até a oportunidade de treinar a seleção dos Jogos Olímpicos de Paris. Isso também influencia muito ali a cabeça do moleque, por mais que esses jogadores já são preparados desde cedo, né, para subir pro profissional. A maior parte, alguns já jogam na Europa, a maior parte estão desde muito cedo nos clubes. Então, desde muito cedo já tem esse preparo de empresário, de staff, de dirigente, né, para o cara não sentir essa pressão. Mas a gente pode cravar que parte da seleção que vai jogar as Olimpíadas tá nessa Copa do Mundo, né, bicho? Sim, sim. Inclusive, tem 2 jogadores. Eu tô me lembrando agora, eu tenho certeza desses 2. Se tem mais um. Ah, não, já lembrei de mais um. Acho que tem 3 já. Que em 2019 eles eram sub-15, né? No caso, tô falando da geração 2004. Que quem acompanha a base, a gente fala muito em ano de nascimento, né? A gente não fala em idade. Sim. Porque, por exemplo, se eu te falar que um menino tem 19 anos, ele pode ter feito 19 já esse ano, ou ele pode fazer ano que vem. Você falou Então, onde o nascimento dele. Não, ele pode ter, tipo, se ele tem 19, ele já fez esse ano ou ele ainda vai fazer esse ano, na verdade, isso que eu quis dizer. Então, isso muda tudo porque isso vai dizer o quanto tempo ele ainda tem de base. Então, a primeira coisa antes de você avaliar o jogador é saber o ano que ele nasceu para saber em que pé tá, o quão próximo ele tá de estourar a idade. Porque se tem um menino jogando muito, se ele tem 16 anos e está jogando contra os de 20, que era o caso do Endrick até um dia desse, por exemplo, 15 na verdade.
Então você olha de um jeito, e se ele tem 20, você olha de outro, né? Porque a margem de evolução dele é bem menor. 5 anos menor, então é muito menor. 5 anos para um Sim. jogador é muito tempo. Então voltando, acabou que eu nem falei os nomes, né? O Mikael, o goleiro, o Biro e o Matheus Nascimento. Eu tenho que confirmar o Matheus Nascimento, mas tenho quase certeza. Esses três, eles foram campeões sub-15. Então, eles foram campeões sub-15 em 2019, aí 2021 não teve, né? Quando eles eram sub-17, infelizmente não teve, por causa da pandemia. E aí eles podem completar um ciclo legal, assim. É que o Matheus Nascimento não jogou o Sul-Americano. Era o Vitor Roque, né? Inclusive ele barbarizou, né? Jogou uma enormidade. Então você pega, por exemplo, o Mikael e o Biro, eles podem fazer uma sequência de sub-15, sub-20 e sub-23, né? Então você vê que é uma sequência a ser seguida e eles já são acostumados a vestir a camisa da seleção desde cedo. Sim, sim. Não, é muito legal a gente ver a evolução desses jogadores, porque é, tende a contribuir para o crescimento profissional dele, conhecimento tático, técnico, aquela coisa, mas também pode não dizer nada, né? Porque a gente está muito acostumado de ver jogadores em seleções ditas profissionais já, depois da categoria de base, em que o comentarista fala, ele joga nas seleções de base desde o sub-15. Né? Eu sempre dou muito exemplo do Grêmio aqui, porque eu levo o clubismo um pouco pro programa, e o Grêmio teve um jogador chamado, você vai lembrar, o Eduardo Costa, um cabeça de área que jogou no Vasco depois, lembra? O Eduardo Costa, cara, ele jogou, acredito que desde o sub-15, todas as seleções de base. Todas, todas, todas. E foi evoluindo, 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 evoluindo. E foi sempre um jogador médio. O Grêmio teve um outro jogador que foi o Rodrigo Grau, que, 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 que jogou até a Copa do Mundo sub-20. Se não me engano, foi até artilheiro na Copa do Mundo sub-20. Não, artilheiro não, mas jogou bem uma Copa do Mundo sub-20, na época com o Ronaldinho. E também não foi um jogador mediano sempre. Mas é legal quando você vê essa evolução dos jogadores, porque pelo menos parece um projeto da CBF de uma base, né? Algo que a gente cobra tanto, que a CBF valorize quem tá subindo de categoria por categoria, pelo menos na seleção, porque às vezes no clube, você lá no começo falou, né? Que o narrador critica, o torcedor compra, o comentarista fala bobagem, às vezes pega um recorte de um lance do cara e já joga hater, já prejudica a carreira dele. Muitos clubes fazem da base, às vezes, a solução, quando na verdade tem que ser um apoio pro clube, né? Não, tipo, a solução vai estar na base. Meu Deus, precisamos de um zagueiro, pega alguém da base. E isso que às vezes acaba destruindo a carreira do jogador, né, bicho? Pois é. Então, isso que você falou de cortar um lance, assim, isso fizeram muito com o Vinícius Júnior, né? É verdade, Pegar um cara. lance que, sei lá, ele errava e tal. E essa questão também que você falou de clubes que usam a base como solução também. São Paulo, Santos, Vasco, Fluminense. Todos esses. Todos esses. E todos esses têm entre aspas, a sorte, né? A competência, na verdade, de ter uma base excelente que faz a coisa andar. Então, é isso, assim, tipo, a transição de um jogador da base profissional, se ele não for muito acima da média, assim, tipo, Neymar, alguém dessa prateleira, ou não precisa nem ir tão longe, mas, por exemplo, o Endrick, ou algo assim, alguém assim, bem, bem acima mesmo, é uma transição bem É. complicada, porque é uma mudança de vida, assim, muito sobrenatural, assim. Nossa, imagino, imagino. E aí tem toda uma questão de contrato, que às vezes o contrato é curto, aí o clube não quer colocar ele na vitrine, né, pra não ter nenhum tipo de assédio. Vamos esperar renovar o contrato mais uns 3 anos, fazer uma multa alta daí que a gente coloca pra jogar. E aí tem o torcedor enchendo o saco, porque o torcedor viu um vídeo no YouTube do lance do cara, ou ele viu um jogo e viu que o cara joga pra caramba, e aí acaba demorando pra estrear, e aí cria toda essa expectativa pra cima do jogador. Cara, isso realmente é um problema a se resolver no futebol brasileiro há muito tempo já. A nossa sorte é que a fonte é grande, né, pra fazer jogador, porque, É inesgotável, na é, verdade. Eu já achava isso e agora eu posso falar com tranquilidade, que a fonte aqui é inesgotável. e por isso que a concorrência é Agora grande, eu né, bicho? consigo ir nos jogos. Agora eu consigo ir nos jogos, né? Desde o ano passado. Ano passado eu fui em mais de 40 jogos. E esse ano eu não sei. Quando chegar no final do ano eu vou contar. Mas é isso, assim.
tem muito jogador bom aqui, muito mesmo. Você vê o Brasil ganhou o Sul-Americano e não estava com o time principal, ganhou o Sub-20 sem estar com o time principal, ganhou o Sub-17 também sem estar com o principal, e agora eu acho que vai com chance de ganhar e também não está com o principal, porque se, por exemplo, vamos imaginar que fosse o principal, a gente podia ter um ataque com Marcos Leonardo e Vitor Roque. Muito forte. Ou o próprio Hendrick. Muito forte, então, né? assim, É muito forte. Talvez seja até o ataque das Olimpíadas, né? Numa dessas pode ser esse ataque nas Olimpíadas. Agora, você até falou assim, o Brasil tem chance de ser campeão do mundo. O grupo do Brasil, muita gente falou que é um dos grupos mais duros, né, dessa Copa do Mundo, que é Brasil, Itália, Nigéria e República Dominicana. A Itália foi semifinalista nas últimas 2 Copas do Mundo, bateu na trave, quase chegou à final. A Nigéria tem toda uma tradição de seleções do continente africano nas categorias de base, sempre são muito competitivas e muito qualificadas, muito bem treinadas principalmente, muitos jogadores técnicos, enfim, tem um monte de coisa boa pra gente falar. E a República Dominicana tem uma curiosidade, é a primeira vez que a República Dominicana, ou um clube de futebol da República Dominicana, participa de um evento da FIFA, em qualquer categoria, em qualquer gênero. Então vai ser a estreia da estreia da estreia, realmente, da República Dominicana. Não é nem de uma seleção, não. É um clube dentro de um evento da FIFA. É a primeira vez que a República Dominicana participa. E é sempre uma incógnita, né, cara? Porque tu não pode colocar os caras como um saco de pancada. Vai que numa dessas aí surge como uma grande zebra do grupo e fica alguém pra trás. Mas tu acha que a briga ali pelo primeiro lugar vai ficar entre Brasil e Itália mesmo? Ou a Nigéria que pode fazer uma bagunça no grupo? Eu acho que fica entre Brasil e Itália. A seleção italiana teve alguns desfalques, mas tem alguns jogadores importantes também, alguns jogadores badalados. E eu acho que, assim, só por ser uma seleção europeia e tal, mesmo a Itália assim, em crise, né, de formação de jogadores, a Itália está tentando naturalizar muita gente, né? Jogadores bem nada a ver. Jogador do Tigre, da Argentina, a Itália quer naturalizar, sabe? Isso mostra como a Itália tá em crise nesse sentido. Mas, assim, só por ser uma seleção europeia, taticamente, com certeza deve ser um time ajeitado e tem alguns jogadores já enfim, frequentando o profissional, então acho que vai ser jogo duro contra a Itália, principalmente porque é a estreia do Brasil, né? Então a estreia sempre é mais difícil. Verdade. Mas eu acho que dá para o Brasil passar tranquilo. E contra a Nigéria é sempre difícil também, porque na base do jogo físico ele fala muito alto também. Então, Sim. seleções africanas, elas sempre vêm forte por isso. Mas a Nigéria não é a seleção africana mais forte, é Senegal, que classificou assim, pra você ter noção, o Senegal classificou sem sequer tomar gol. Caralho. Na Copa Africana Sub-20. Então, assim, foi bem... O Senegal dominou, assim, foi uma seleção bem dominante. Então, enfim, é isso. E a República Dominicana eu acho que não vai aprontar muita coisa, não. Também acho que não. Ver. Bom, você que tá curioso, então, para assistir esses jogos, já coloca na agenda, porque Brasil e Itália é no domingo, às 6, horário de Brasília, 6 da tarde. Copa do Mundo é na Argentina, então a gente não tem problema de fuso horário, vai ser tudo ali equilibrado para você conseguir curtir em casa. Os jogos que foram no período da tarde, a boa notícia é que o Cazé, né, o Casemiro, Cazé TV vai transmitir, assim como na Copa do Mundo do Catar, um jogo por dia, né, durante toda a Copa do Mundo. Então, além da Cazé TV, os canais da Globo vão transmitir os jogos na Globoplay e no Sport TV. Normalmente, quando o Brasil chega na final, a Globo coloca o jogo na TV aberta. A gente não sabe se vai ser dessa vez dessa maneira, mas tomara que aconteça, porque mais gente assistindo e principalmente porque o Brasil vai chegar na final. A gente vai torcer para isso, para que a gente ganhe essa Copa do Mundo. Zé, nosso papo aqui deu uma acelerada, eu acabei pulando alguns pontos do roteiro, mas eu acho que a gente conseguiu falar bem de base. A gente falou pouco da Copa do Mundo e falou mais de base, que é um assunto muito legal. A gente acaba entrando nessa pilha, nessas lembranças, nesse desejo até do torcedor de ver uma joia, com essa palavra horrível, mas um craque que venha da base, né? É que, na verdade, alguns de fato são, né? Só que tem que tomar cuidado para não... Então, tudo quando a gente fala da base, assim, essa loucura, assim, essa ansiedade, assim, de resultados e de, enfim,
parece que o jogador que vem da base ele é mais parecido com o torcedor do que aquele que é contratado, né? Mesmo você não sabendo a história do cara da base. Então, falar desse assunto é sempre muito... sempre chama muita atenção do torcedor. Cara, obrigado pelo seu tempo, viu? Muito obrigado, parabéns aí pelo seu trampo. Parabéns por escolher essa área para se especializar. Eu acho que você vai ter muito conteúdo para fazer ainda. Você é um cara muito talentoso, eu já vi ele no Twitter. Eu vou pedir para você deixar a sua arroba para quem quiser conhecer mais o seu trampo. Eu vou deixar também na descrição, não precisa sair todo mundo correndo atrás de papel e caneta. Pode deixar, eu vou deixar aí na transcrição para você seguir o Twitter e também no Instagram lá do Zé. Qual que é, bicho? Opa, valeu pelas palavras, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. O meu arroba é @ZéGustavo97, ZE Gustavo97, que é o ano que eu nasci. E pode me seguir, eu tô no Twitter, no Instagram, no TikTok, Kuai e no YouTube também. Bicho, muito obrigado de novo pelo seu tempo. Sucesso aí pra você, pro seu conteúdo. Sucesso pra seleção brasileira também na Copa do Mundo. E muito obrigado a você que nos ouviu até agora, ouviu esse bate-papo meu aqui e do Zé Gustavo sobre futebol de base e Copa do Mundo Sub-20. Eu sou Fred Fagundes, eu volto na semana que vem. Eu prometo que eu volto, acabou a palhaçada, o chinelinho. O DM já tá vazio aqui. Eu volto na semana que vem com mais um episódio. E ó, se liga, hein? Faltam 1.108 dias para a Copa do Mundo de 2026. Tchau, tchau.